Por que algumas pessoas são tão negativas? Provavelmente você conhece alguém que está sempre reclamando, nada dá certo, sempre tem uma desculpa, sempre há algo acontecendo com ela de forma negativa. Você tem alguém aí na sua família que vive dessa forma, um amigo, um colega de trabalho? Provavelmente a sua resposta vai ser que sim, que a gente sempre tem alguém que está reclamando, que não está contente, mas tem pessoas, a gente também reclama, mas tem pessoas que exageram. Primeiramente, seja muito bem-vindo, vamos fazer mais um vídeo aqui. E antes de começar o meu vídeo, eu vou abrir aqui, ó, em primeira mão, o nosso livro, ó. Como eu sempre prometi, eu não li ele ainda, eu baixei um audiobook, comecei a escutar, achei muito bom e decidi comprar. Eu vou abrir ele aqui, ó, que fica mais fácil da gente ver. Tá novinho. Paguei R$ 33 na promoção da Amazon. Na verdade, esse livro eu tava achando ele por R$ 40. Não, 40 não, R$ 80. A última vez que minha filha foi lá no centro de São Paulo para comprar, tava R$ 80. E aí, do nada, eu tô mexendo lá, achei uma promoção. Falei, é agora, né? A chance é agora. Acho que essa promoção de Black Friday aí de final de ano. Então, tamo aí, ó. Em primeira mão, As 48 Leis do Poder. Pensa num livro top. Esse livro aqui, ele vai te ensinar de maneira prática e didática como os grandes mestres, né? Eles desenvolvem aí uma inteligência, tanto para manipulação, para entender psicologicamente a mente dos outros. Então, assim, é um livro muito bom para você vai entender sobre planejamento, é, principalmente até sobre simulação, sabe? Então, assim, é um livro vale a pena você ter aí. Então, a minha recomendação de hoje é esse livro aqui, beleza? Dito isso, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, que é para falar sobre pessoas negativas, né? E eu tive analisando, vendo, tem algumas pessoas do meu círculo que são bem negativas, vive reclamando, nada tá bom, nada que você oferece tá bom, tá sempre com um problema, tá sempre reclamando, nunca traz sabe, uma mensagem positiva, dificilmente você vai ver ela falando sobre algo positivo. Positivo eu quero dizer o quê? Pô, ela conseguiu, essa pessoa conseguiu um novo emprego, essa pessoa conseguiu trabalhar, essa pessoa ganhou um dinheiro, essa pessoa está se esforçando, está estudando, sei lá, algo positivo, pelo menos é assim que eu vejo, né, na vida, no dia a dia da gente aí. Então você nunca vai ver essa pessoa falando sobre isso. E aí eu fui estudar para entender o porquê dessa negatividade, né, o porquê que essa pessoa vive reclamando. Claro que eu sei que a vida não é fácil, né, que a gente tem altos e baixos, mas viver reclamando não resolve o problema, né? Muito pelo contrário. Como eu disse, eu acredito em vibrações e energias, e eu acho que reclamar, né, além de não trazer a solução, acaba te trazendo energias mais negativas ainda. Eu acreditava que essas pessoas negativas, elas faziam isso, assim, porque são negativas mesmo, tem uma índole ruim da pessoa, mas na verdade eu fui analisar, estudar e eu vi que não é bem isso, né? E aí, alguns estudos e alguns livros falam sobre isso, e eu vi que esse viés negativo que o cérebro tem, nem sempre é uma maldade da pessoa, né? Ou assim, ela não faz consciente, né? Na cabeça dela, ela não faz isso de propósito, vamos dizer assim, para ficar mais fácil a gente, né, entender. Então, eu tentei entender por que que a pessoa então age desse jeito. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar observando as outras, comportamentos, e aí eu fui tentar entender. Se isso não é proposital, né, ela não faz porque quer, então qual é o real motivo da pessoa ser tão negativa? E aí, eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos. O cérebro humano, ele é programado para se dedicar, se entregar mais ao perigo, ao que está dando errado, do que ao que está dando certo. Partindo desse princípio, então, se entende que isso é da evolução do ser humano. Antigamente, na nossa evolução aí, quem percebia o perigo mais rápido, primeiro,
é aquele que tinha chance de sobrevivência. Se você identifica o perigo primeiro do que o outro que não percebeu, qual é a chance de você se salvar? Maior do que a do outro, concorda? Então, podemos dizer que, de antemão, a ideia de você estar sempre alerta e prestando atenção, enfim, é para você identificar o perigo, certo? Pô, Mauro, mas o que, que isso tem a ver, cara, com uma pessoa negativa? É que assim, se a pessoa está sempre em alerta, sempre esperando que algo vai dar ruim, né? Se isso faz parte da nossa evolução, então a pessoa está sempre aguardando que algo vai dar errado, que não vai dar certo, porque ela garante, isso é uma forma de se proteger. Então, muitas das vezes, a pessoa está sempre em alerta, né? Sempre entendendo que algo de ruim vai acontecer, e isso é uma autodefesa. É com isso que ela consegue é, criar um escudo para se proteger de algo imaginário, vamos dizer assim. Porque, na verdade, ainda não tem nada acontecendo. E aí, na verdade, a pessoa fica presa nessa super proteção, né, nesse alerta, e ela começa a enxergar o mundo, as coisas, pelo lado ruim, pelo lado negativo. Esse é a primeira coisa assim que eu identifiquei, eu fui ler um pouco sobre isso. É, esse é a primeira, vamos dizer assim, o primeiro estado, né, dessas pessoas que são negativas. Então a gente já vem, isso já vem da nossa evolução, né? Como dizem, é um drive que vem instalado na gente. Né? Mas espera aí, como desconfigurar isso daí e fazer uma nova configuração? É um pouco difícil, porque muitas dessas pessoas passaram por frustrações, perdas financeiras, perdas emocionais, afetivas. Então, são pessoas que têm uma cicatriz, né, da vida mesmo. São pessoas que teve rejeições, traumas que marcaram ela profundamente. Tá, mas até aí eu não entendi, Mauro, por que essas pessoas vivem reclamando. Sabe o que é? Normalmente, quando a pessoa ela tem essa negatividade, reclamar para ela traz um alívio, né? Uma forma de descarregar, de sair, de colocar para fora, né? De despertar a atenção de outras pessoas. Porque, veja bem, quando se fala em algo bom, quase ninguém dá atenção. Se você for contar uma história e a história ela tem um final feliz, dificilmente ela vai prender a atenção das pessoas. Mas se ela é uma história que ela tem um final triste, trágico, todo mundo vai começar a dar atenção. Então, talvez seja uma forma de chamar a atenção, né? De conseguir uma afirmação positiva de alguém. Olha só que louco, né? A pessoa é negativa e usando a negatividade, ela tenta um sinal positivo das outras pessoas. Né? O que eu quero dizer? Por exemplo, não sei se você já viu, a pessoa tá ali falando para você sobre algo que aconteceu na vida dela, muito triste, né? É, sei lá, um acontecimento qualquer, triste. E aí você se comove com aquilo e você dá razão para a pessoa, né? Porque aí você muitas das vezes usa essa frase. É mesmo, você tem razão. Não é? A gente não usa essa frase. E isso dá uma validação para essa pessoa, né? Positiva, entendeu? É que nem o meu canal. O meu canal eu tento falar sobre autoconhecimento. Eu comecei falando sobre delivery e aí eu comecei a fazer uma transição para autoconhecimento, porque eu acho que serviu para mim e talvez vai servir para muita gente, mas eu falo de muita coisa positiva. E isso às vezes não gera engajamento. Né? Inclusive eu tenho outro livro que eu estou para comprar, que eu ouvi um audiobook dele, um pedaço, e o rapaz lá, o autor, fala sobre isso. Sobre você falar de coisas negativas, quer dizer, falar não, de que coisas negativas chamam muito mais atenção do que coisas positivas. Então, se eu vier aqui contar uma história triste, é muito mais fácil eu conseguir o engajamento do que eu vim aqui trazer algo que vai agregar de forma positiva na vida das pessoas.
mas eu prefiro continuar fazendo dessa forma. Até porque eu nem ganho dinheiro com o YouTube, então para mim ainda é meio que irrelevante, né? Eu faço mais por o prazer de trocar essas ideias, como eu também consumo muita coisa nesse nicho, eu acho que trocar também, né? Tentar enviar algo que seja positivo, eu acho que é legal. Acho que para mim faz mais sentido. Bom, voltando aí para o nosso assunto sobre aquelas pessoas que vivem na negatividade, né? Enfim, muitas das vezes também, além de traumas, rejeições que essa pessoa possa ter sofrido, há também o fato dela ter convivido dentro do ambiente onde tudo era escasso ou era negativo. Por exemplo, ela viveu lá na família e sempre faltava algo, sempre a roupa que ela usava normalmente era do irmão mais velho que perdia e passava para ela, então ela viveu dentro da negatividade, da escassez. E aí isso ela traz com ela. Veja bem, olha que louco, né? Às vezes, além, né, de ser fazer parte da vida do ser humano, de qualquer ser humano, né, você está pronto para o perigo, né, ser mais atencioso ao perigo, isso vai te garantir que você não seja atacado, né, primeiro, ou que você possa pelo menos se defender. Isso já é natural da gente, mas aí, além disso, a pessoa também possa ter sido criada num ambiente que favorece que ela seja essa pessoa negativa, né? Então, olha quantos fatores, né, possa estar envolvido dentro dessa negatividade. Como eu disse também, às vezes a pessoa pode ter sofrido um trauma, né? Então, se você pegar no contexto geral a pessoa que passou por trauma, rejeição, viveu num ambiente ruim, ela já vem com essa percepção de negatividade da nossa evolução, né, da autodefesa. Então, assim, olha como é difícil você desconstruir uma pessoa, né, que está nesse nível, né, de negatividade. E onde eu quero chegar com tudo isso? É dizer para vocês que pessoas negativas, pessoas que só falam sobre coisas negativas, muitas das vezes, a maioria das vezes, a gente até acha um incômodo, né? Porque é meio ruim você estar do lado de uma pessoa que está sempre falando que o governo é ruim, meu serviço não presta, estou com dor. É sempre ruim você estar do lado de uma pessoa negativa, né? Ela acaba te levando para esse estado emocional também, né? Pesa o clima, de repente você está numa festa, a pessoa começa a reclamar do marido dela, do filho dela. E aí a festa que era para ser ali um momento de descontração, né? Você sair um pouco da rotina, você acaba entrando nessa vibe e levando a festa para um clima negativo, né? Enfim. Então, assim, aonde eu quero chegar com tudo isso? Tem pessoas que eu acho que não tem salvação mesmo, não. Eu acho que essa salvação é de cada um. Você tem que entender que você é negativo, que você precisa mudar. Mas às vezes a gente que está de fora, que consegue enxergar isso com uma clareza melhor, a gente pode ajudar, né? Muitas das vezes, pessoal, essas pessoas estão passando por um momento difícil e muitas das vezes aquele é um pedido de socorro, né? Disfarçado de negatividade. Então a gente não pode julgar. Normalmente a gente faz esse pré-julgamento, mas o mais ideal é procurar entender, principalmente se for alguém muito próximo, né? Procurar entender e ver a melhor forma que você pode ajudar, né? Eu costumo dizer que quem não ajuda não atrapalha. Então, se eu não posso ajudar, eu também não vou atrapalhar. Mas se for alguém que você acredita que vale a pena, né, investir ali para tentar fazer que ela tenha uma percepção da vida diferente, que ela enxergue as coisas pelo lado positivo, porque a vida não é só coisas ruins, né? Não vou dizer que é uma uva, mas a vida tem a parte boa e a parte ruim, e faz parte, viver é isso mesmo. Mas é assim, como eu disse, muitas das vezes a pessoa tá num pedido de socorro, então a gente tem que estar sempre atento. Às vezes você tem aí alguém dentro do seu ambiente familiar, dentro da sua casa, ou às vezes um amigo, um parente que está pedindo socorro e ninguém está vendo, né? Ninguém está observando.
Às vezes a gente até acaba atrapalhando, porque a gente também critica, né? Aí a gente vira aquele cara negativo do lado de externo. Vem a pessoa, começa a falar de coisas ruins, é uma pessoa negativa, aí você vai e fala, ó, que cara chato, que pessoa chata, só fala isso. Aí você também acaba ficando negativo, né? Ao invés de ajudar, você tá se atrasando e atrasando a pessoa também. Tá, Mauro, você falou aí da pessoa negativa, que enfim, a pessoa possa estar sofrendo, mas como ajudar? Como eu posso fazer para ajudar? Cara, eu acho que a primeira coisa que, que você pode fazer para ajudar pessoas negativas é não ficar validando a negatividade da pessoa. Por exemplo, o que eu quero dizer? Vamos simular aqui, a pessoa chegou e falou, pô, lá no meu serviço, cara, tá muito difícil, a vida não presta, cara, eu tô cansado, essa vida não é pra mim. O que você pode fazer aí? Você pode até meio que, né, validar o sentimento dela, né, mas não a frase em si. O que eu quero dizer? Você pode ir lá e falar assim, sim, não, realmente, né, seu serviço lá parece ser ruim, pelo que você explicou, mas você já pensou em tentar fazer algo diferente? O que você acha de fazer um curso? O que você acha de você tentar um novo emprego, né? O que você acha de repente, dentro da própria empresa, trocar de horário, de setor, enfim. O que você acha disso? Já conversou com alguém, sabe? Então, assim, tentar mostrar para a pessoa o lado mais positivo que for possível. Acho que outra forma também é, de repente, a pessoa começa a falar sobre problemas, coisas do tipo, e você pegar a onda da conversa e começar a levar a conversa para o lado mais positivo. Falar sobre, não sobre os seus problemas, porque, por exemplo, a pessoa vem com a negatividade e aí você afirma, dá confirmação naquela negatividade dela, e aí você começa a falar os seus problemas para ela. E aí começa uma troca negativa entre duas pessoas. Ela fala dos problemas dela e você falando dos seus problemas. No final das contas, era um negativo que virou dois. Concorda? Então acho que essas pessoas precisam ouvir coisas positivas. Então, se você tiver alguém aí, tenta falar sobre algo mais positivo. É sempre importante a gente ser exemplo. Não adianta eu cobrar de uma pessoa que é negativa, se eu também, toda vez que eu encontro ela ou encontro alguém, eu sempre vivo reclamando. Né? Então, tenta ser mais positivo aí, se essa pessoa vive com você, está no seu ambiente, começa a falar de coisas legais, coisas bacanas, de coisas que seja positiva. Talvez isso possa influenciar ela, né, a ver a vida de uma outra forma. E uma forma assim mais radical é você não ser uma lixeira emocional dessas pessoas. O que eu quero dizer? Né? Você pode, de forma educada, dizer para ela: não, tudo bem, eu posso te ouvir agora, você está com um problema, mas eu não vou estar sempre pronto, eu não vou estar sempre aqui para ficar te ouvindo ou reclamar sobre esses problemas. Porque muitas das vezes a pessoa que reclama, ela reclama de um problema, e aí quando você encontra ela, muitas das vezes ela não tem um novo problema, e aí ela reclama do mesmo problema. E você acaba virando essa lixeira emocional. Né? Toda vez que ela tem que despejar, né, esse lixo emocional dela, ela encontra esse conforto em você e acaba te usando como, né, um depósito emocional de lixo. Então, não pode ser essa pessoa. De forma educada, né? Aí você vai achar o melhor caminho e você vai, de repente, falar para ela que você não é um depósito emocional de lixo. Então, resumidamente, você tem que ter três pilares para se comportar com pessoas desse tipo, que é acolher sentimentos, né? Estimular uma ação e manter limites. Então, com esses três pilares, você vai conseguir, de uma forma positiva, lidar com pessoas que estão dentro desse universo negativo. Beleza? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é sobre esse tipo de pessoa. Eu vi aqui uma situação que aconteceu. Não vou dar detalhes, mas aconteceu aqui. Eu fiquei observando a pessoa e aí eu falei, eu vou fazer um vídeo sobre isso porque talvez tenha muito mais pessoas que vivem dentro desse universo negativo e talvez esse vídeo possa fazer a pessoa
né, despertar e ajudar as pessoas que estão do lado, né? Porque acaba por um momento, se é que nem aquela história da laranja podre, né? Uma laranja podre, né, dentro de um saco acaba apodrecendo as outras. Então, às vezes, uma pessoa negativa dentro de um ambiente que você positivo está, acaba te levando para esse universo negativo aí, e aí a gente vai ter, né, às vezes acaba atrapalhando aí o seu desenvolvimento, enfim, vai acabar atrapalhando sua trajetória. Então é mais fácil você tirar alguém do buraco do que você cair lá para dentro também, beleza? Então é isso. Muito obrigado pelo seu tempo aí e até o próximo vídeo.